Nesse sentido, eu acho que o monitor é muito importante para, primeiro, explicitar essa predominância dessa visão ortodoxa, dessa visão mainstream neoclássica, abrir mais espaço para a visão heterodoxa e assim contribuindo com a democracia dentro do debate econômico, né? Tanto mostrando que não é tão democrático assim, quanto abrindo espaço para a criação, para a difusão de conteúdo ligado a outras visões que não necessariamente é hegemônica, que a gente está cansado de ver, que a gente vê sendo martelada a todo momento, não só na mídia, como em todas as facetas da vida social, da novela até a conversa de botequim. Eu sou formado em economia, né? Fiz graduação, mestrado. Recentemente terminei o doutorado em economia pela UFRJ. E sempre trabalhei com os temas de economia política, macroeconomia, história econômica. Mas também sempre tive interesse pela parte de mídia, isso desde a da escola. Inclusive na graduação fiz uma matéria, Economia e Filosofia, que eu estudei indústria cultural. Sempre achei um tema interessante, mas nunca cheguei a desenvolver pesquisa nessa área. Venho desenvolvendo muitas pesquisas nessas áreas, né? E recentemente eu passei por concurso professor substituto na UFRJ. No caso, eu entrei na área de economia política, mas acabei sendo realocado em história econômica brasileira, que é algo que eu gosto muito. E sempre desenvolvi pesquisas meio que nessa interseção entre economia política, macro e a história. O convite se deu por meio do meu orientador à época, então, o Carlos Pinksfeld, que ele falou que tinha um grupo de pesquisa aqui do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que trabalhava com a questão de mídia e estava querendo adentrar um pouco na esfera econômica, estava precisando de economistas para esse trabalho. O meu orientador ele chegou a estudar com o João Férez na New School e ele falou que era um projeto bacana, interessante, e ele me botou em contato. Então, nesse momento eu tive contato com o pessoal do Manchetômetro, com a metodologia e com a ideia do projeto do Monitor do Novo Debate Econômico. Então, o Monitor do Novo Debate Econômico é um espaço, é até difícil definir, né, um agregador, mas enfim, é um espaço para a gente pensar, analisar de forma crítica o debate econômico na esfera pública. Tanto analisar, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre metodologia, quanto contribuir também, especialmente para a questão da pluralidade. A gente sempre estuda isso, até que ponto o debate econômico ele é plural, até que ponto tem um certo viés, e a gente se propõe também, por meio dos nossos materiais, produção de conteúdo, com artigos, temos um glossário, podcasts, enfim, de diversas formas a gente busca também contribuir com uma certa pluralidade no debate econômico. Então mostrar como está o debate econômico, analisar ele através da nossa metodologia e buscar contribuir da forma como é possível. Então, a pandemia, ela explicitou muitas contradições do discurso econômico hegemônico, né? Pode chamar de ortodoxo ou neoclássico. Por exemplo, antes da pandemia se falava muito que acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. E com o advento da pandemia, a gente simplesmente teve que fazer o maior déficit público da história do Brasil. Ao mesmo tempo, a pandemia, ela, com todos os seus impactos econômicos, ela acabou exacerbando muitas das vulnerabilidades, muitas das desigualdades raciais, econômicas, desigualdade de gênero também. Então, o monitor ele é pensado justamente tanto para entender essa predominância de um viés apenas econômico no grande debate, né, na grande mídia, quanto também para buscar fomentar certa pluralidade de tanto outras visões da teoria econômica, quanto também esses recortes de gênero, de raça, ambiental, né, hoje em dia é tão importante. Então, esse contexto da pandemia deu uma catalisada nessa ideia que eu imagino que já vinha de antes, do pessoal do Manchetômetro, de entrar nessa seara econômica, contribuindo com o debate público. Então, existem muitas formas de você classificar, categorizar o debate econômico, né? Aqui no Monitor a gente buscou uma forma mais simples possível, tentar distinguir entre uma visão mais mainstream, mais predominante, ligada muito à ortodoxia econômica. Não quero aqui aprofundar os conceitos epistemológicos, mas muito ligado à teoria neoclássica, e de outro lado, a chamada heterodoxia, né? E a heterodoxia aqui pode ser tanto definida de forma negativa, como aquilo que não é ortodoxo, quanto de forma positiva a partir de certos pressupostos teóricos, a partir de certos elementos metodológicos.
Então, no começo do projeto, a gente buscou, claro, com certas referências acadêmicas, meio que distinguir essas duas visões, mas de uma maneira que fosse também palatável, que fosse compreensível para o grande público, para quem fosse eventualmente usar nossas informações. Nesse sentido, eu acho que o monitor é muito importante para, primeiro, explicitar essa predominância dessa visão ortodoxa, dessa visão mainstream neoclássica, abrir mais espaço para a visão heterodoxa e assim contribuindo com a democracia dentro do debate econômico, né? Tanto mostrando que não é tão democrático assim, quanto abrindo espaço para a criação, para a difusão de conteúdo ligado a outras visões que não necessariamente é hegemônica, que a gente está cansado de ver, que a gente vê sendo martelada a todo momento, não só na mídia, como em todas as facetas da vida social, da novela até a conversa de botequim. No monitor do Novo Debate Econômico, a gente utiliza a mesma metodologia do manchetômetro. Então, a gente basicamente, nesse primeiro momento, está analisando os editoriais dos grandes jornais, como Folha de São Paulo, como Globo, Valor Econômico. A gente pega eles e faz uma análise de valência. Então, primeiro a gente vê se está presente temas que nos são caros, como questão ambiental, questão de gênero, questão racial, e depois a gente avalia se tem contribuições nesse sentido, se às vezes está jogando contra a questão. E uma questão muito interessante, importante, é justamente tentar fazer essa análise se o texto tem um viés heterodoxo ou se ele tem um viés ortodoxo. Não é uma coisa simples, mas a gente vem trabalhando bastante nisso. Primeiro, fundamentar em termos teóricos o que é uma coisa e o que é outra, e depois, metodologicamente, tentar discernir quando que os editoriais pendem mais para uma visão mais ortodoxa, quando pendem mais para uma visão heterodoxa. E os resultados esperados, como a gente já tinha em mente, mostram claramente uma predominância da visão ortodoxa. Bom, a mídia é fundamental no novo debate econômico, né? Infelizmente, a gente ainda tem a predominância das mesmas visões, sempre. Por mais que a gente possa achar que as redes sociais elas possam democratizar esse contexto, tanto da produção quanto da difusão de conteúdos, aqui especificamente de economia, na prática o que a gente vê é que as redes sociais elas replicam muito conteúdos primários que são formulados pela grande mídia, pelos grandes portais. Então, assim, a mídia teve antigamente um papel maior, mas hoje ainda tem um papel muito central. Então é muito importante a gente entender isso, entender como certa visão predomina e buscar um debate mais plural, não só na grande mídia, mas em toda a esfera pública. Nesses 3 primeiros anos, a gente basicamente confirmou a nossa hipótese inicial, que é de uma enorme predominância da visão mainstream, da visão ortodoxa no debate econômico, né? Então, analisando os principais jornais, que foram a Folha e o Globo inicialmente, que a gente utilizou, a gente constatou claramente uma predominância absoluta das visões ortodoxas e a gente também constatou, infelizmente, uma quase que ausência do debate racial, de gênero e ambiental. Esses temas são pouco tratados quando a gente tem... Isso eu estou falando de artigos onde economia é um tema central. Esses temas são pouco tratados. Isso era uma coisa que a gente não esperava tanto, mas que infelizmente foi constatado também. Eu acho que o impacto social do monitor do novo debate econômico, eu vejo como tendo muito potencial. Eu acho que ele é muito interessante para, primeiro, conseguir mensurar essa predominância. Por mais que a gente ache que tem, uma coisa é a gente ter a ideia de que existe uma predominância dessa visão mainstream, dessa visão ortodoxa. Outra coisa é a gente conseguir mensurar em números. Então, eu acho que o grande impacto é, num primeiro momento, conseguir mensurar isso, conseguir explicitar tanto a predominância desse discurso mais liberal, quanto a presença ou não, ou a ausência de temas que são caros, né, para uma pauta mais progressista, como questões de gênero, de raça, ambiental, e também abrir, ser mais um espaço, contribuir justamente para uma democratização. Então, tanto explicitar a falta de democracia, quanto contribuir da forma como é possível para um debate mais democrático, mais amplo, inclusive abrangendo temas que são tão importantes no terceiro milênio. E para o futuro, eu enxergo esse enorme potencial do monitor.
da gente cada vez mais avançar nesse processo de fazer esse grande diagnóstico do debate econômico, inclusive se utilizando de todas as ferramentas disponíveis, né? A gente começou, nós pesquisadoras, fazendo análise de valência, lendo artigo por artigo e analisando a predominância da heterodoxia, da ortodoxia, a ausência ou presença desses temas. Então a gente fortalecer isso, esse diagnóstico, inclusive se utilizando eventualmente inteligência artificial e todas as ferramentas disponíveis, e sempre está contribuindo para o novo debate. O fato da gente ter o nosso portal, a gente ter o nosso espaço para artigos, para entrevistas, a gente tem um glossário com termos, a gente tem um podcast que regularmente está abrindo espaço para pesquisadoras e pesquisadores nessa visão mais heterodoxa, com outras perspectivas, abordando objetos diferentes. Então, acho que o grande potencial é esse. Tanto fazer um diagnóstico mais preciso, mais acurado do debate econômico em si, mensurando coisas que a gente tem ideia, mas não tem noção exata de qual é a predominância, quantos % dos grandes jornais falam desse debate ou daquele. E abrir espaço, e está sempre abrindo mais espaço e está fazendo a nossa parte, espero que cada vez maior, para contribuir na democratização do debate econômico.